Crianças, chegamos para mais uma quarta-feira para casa em casa. Pelo menos agora está chovendo, não? Então não é tão ruim assim ficar em casa pela primeira vez. Né? Acho que isso começou. Espera só um pouquinho. Fica quieto. Sorry. Anyway, gurizada. Então tá bom, vamos lá, vamos trabalhar. Ao longo da semana, como eu tinha falado para vocês na aula passada, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova do Enem, né? A gente não está ainda nessa função de vão adiar a prova, não vão adiar a prova, né? A gente não sabe direito, mas enfim, a gente não sabe. Então vamos comentar um pouco sobre a prova do Enem, né? Depois, quando a gente voltar às aulas, e já é exatamente quando vai ser o Enem, a gente vai revisar com mais calma todas as coisas e coisa e tal, quando a gente estiver mais perto e a gente estiver em aula. Mas vamos aproveitar e conversar um pouquinho agora também sobre essa prova. São só 5 questões, eu tô, né? Enfim, é fácil, mas são 5 questões que vocês conseguem gabaritar. O objetivo de vocês é gabaritar a prova do Enem, é fazer 5 questões na prova do Enem. É um objetivo muito plausível, certo? Não é gabaritar a prova da URGS, né? Então, vamos dar uma pressão, um pouquinho de atenção nela. E, no mínimo, realmente ela não é uma prova difícil, a gente já falou sobre isso, ela é uma prova bem acessível, né? Mas, no mínimo, como é que vocês vão, o tipo de questão que vai cair, como vocês podem proceder nessas questões, para nem que seja vocês ganharem tempo, né? Porque o tempo na prova do Enem é sempre um problema, tá? Aí, seguinte, eu vou usar como base aqui, eu vou falar, a gente vai comentar, vou comentar hoje com vocês a prova de 2019, que é a prova agora do ano passado, eu acredito que muitos de vocês tenham feito essa prova, inclusive, tá? Vão lembrar, aqui tem um link que vai levar vocês para o site do INEP, onde tem a prova, tem todas as provas, se vocês já, quem não tem a prova por aí, quiser acompanhar, é só entrar ali no link, aquele ali, esse primeiro que eu coloquei para vocês, ele direto deve, pelo menos, levar vocês direto para a prova já, né, a azul, que eu estou usando, mas enfim, qualquer cor de prova, na verdade, não vai mudar muita coisa, né, só a ordem das questões, mas enfim. Então, quem quiser conseguir acompanhar aí, olhar os textos, tá, dê uma olhada aí nos sites, né? E aí, seguinte, por que a prova de 2019? Primeiro porque ela é uma prova que está fresca na cabeça ainda, acredito que muitos de vocês devem ter, inclusive, feito essa prova, né? Então, e mais importante que isso, inclusive, é o fato de que ela é uma prova muito emblemática, ela é uma prova bem clássica, a prova do Enem, com os tipos de questões que a prova do Enem geralmente apresenta, tá? Então, ela serve como um bom modelo para vocês, ela serve como um bom parâmetro, ela tem as questões relativamente variadas, o tipo de texto, o que eles querem de vocês, das perguntas, então vocês conseguem ter uma noção, um parâmetro do que vocês vão esperar, tá? Na próxima prova, certo? E aí, seguinte aqui, ó, o que vocês têm que lembrar quando vocês estiverem lendo a prova? Na prova, a primeira questão é uma questão que gerou uma certa polêmica, né? Ano passado, quando o pessoal saiu da prova, uma breve polêmica, nada de muito grave, né? A gente vai comentar isso, tá? Que é a prova, que é primeira coisa, o que vocês têm que fazer quando vocês estão pegarem a prova de Enem? A prova do Enem, as questões de inglês, né, são as primeiras ali agora, né? E aí é o seguinte, vocês vão ler o título, subtítulo, se tiver, tá? E o enunciado. A primeira coisa que vocês vão fazer é ler o enunciado dessa questão, tá? Por quê? Porque ela vai contextualizar vocês vão saber o que vocês vão esperar, e vocês vão entender o que eles querem de vocês nesse texto. Dependendo do que eles querem, enfim, espero que não caça meu diploma, vocês não precisam ler o texto inteiro para conseguir encontrar a informação que eles estão pedindo, tá? Vocês podem fazer só aquele skimming, que a gente chama, ou scanning, né? Dependendo, e tu só passa o olho e vai procurando palavras-chave no texto para te localizar, tá?
Então é importante, e você que vai cair, que eles vão pedir para vocês. A questão número 1, vocês olham, chega lá no enunciado, já está enunciado lá. Ao discutir a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, e aí olha o que eles dizem, a fim de fortalecer seus argumentos, ou seja, ela está argumentando alguma coisa, né? Ela está tentando convencer as pessoas de alguma coisa, de algum ponto de vista. Então, para fortalecer esses argumentos, ela usa palavras como research, growing number of research, several studies, né? Ou seja, pesquisas, um crescente número de pesquisas, vários estudos com o objetivo de, tá? Nesse tipo de questão aqui, o que eles querem? Eles querem qual é a ideia geral do texto. O que ela quer com esse texto, né? O texto é uma lista ali, são 5 maneiras de que o animal de estimação, um pet, vai melhorar a tua saúde, né? Mas eles querem saber qual é o objetivo. Por que essa pessoa, por que essa autora se prestou para sentar ali, reunir todas essas pesquisas, todos esses estudos, né? Fazer uma listinha aqui, por que ela fez isso, tá? Então, eles querem o objetivo central do texto. Quando tu vê esse tipo de questão, que eles querem o que ele quer dizer com isso, por que ele fez isso, qual é o objetivo do texto, tá? Vocês já vão saber que é uma questão que eles querem no sentido geral. E aí, seguinte, no Enem é tão importante quanto acertar a alternativa certa, vocês têm que eliminar as erradas. Muitas vezes vocês vão conseguir responder uma prova assim, tá? Tu vai olhar as alternativas e eles vão te dizer assim, ó, qual é o objetivo? O objetivo é mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergias e asma. Essa é uma clássica alternativa errada, tá? Por quê? Porque se vocês olharem no texto, o primeiro dos itens que eles colocam, aquela que a autora lista, é allergy fighters, ou seja, os defensores, né, os lutadores da alergia, e ela te diz que um growing number of studies, um crescente número de estudos, né, sugerem que crianças que crescem com animais peludos têm menos risco de alergia. Então, essa questão ela não está necessariamente errada, ela está escrita no texto, ela fala isso realmente, ela fala que é benéfico tu ter animais de estimação para asma, certo? Só que ela não responde o comando que eles estão dando para vocês. E é isso que é importante no Enem. Qual é o comando? Eles querem saber por que ela escreveu tudo isso. Não foi só por causa da alergia. Esse é um dos argumentos que ela está usando, tá? A letra C, ela diz fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Mais ou menos, porque ela não dá dados exatamente, mas ela fala em date magnets, é o segundo item, né? Então dizem que os cachorros fazem conexões amorosas, enfim, ajudam na paquera, são matchmakers, né? Então também tá lá, que também pode considerar que é um fato, mas não responde o comando. Aí ele vem te dizer, explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataque cardíaco. Essa aqui, primeiro que ela está errada, porque ela não fala em prevenir ataque cardíaco, ela fala em que pacientes que sofreram ataque cardíaco, os que têm PET, vão se recuperar mais rápido, então ele não previne, ele promove a cura, ele ajuda na recuperação, do que os que não têm, tá? Mas mesmo assim, mesmo que tivesse certo, mesmo que ela tivesse, que a alternativa falasse ajudar na recuperação de pacientes com ataque cardíaco, ia estar errada a questão, porque não responde o comando, certo? Eles falam sobre os idosos, também é outro item, mas todos esses são os argumentos que ela usa, só que eles não querem saber quais são os argumentos que ela usa, eles querem saber por que ela está usando esses argumentos, o que ela quer das pessoas que vão ler isso aqui, que vão descobrir que ajuda na alergia, ajuda na vida amorosa, faz bem para o corpo e para a alma, libera dopamina, serotonina, tá? Faz bem para os idosos. O que ela está te dizendo isso? Aí tu tem lá a letra B, o objetivo dela é convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde, tá? E aí aqui tu está englobando todos, que são benefícios vários, alergia, companhia para os idosos, serotonina, taquicardia, bom, tá? E aí, só que essa questão é que ela só causou um pouco de polêmica, quem reclamou foi porque eles não falam em adoção
necessariamente, ela não fala em adoção no texto, mas ela também não fala em comprar um animal de estimação, tá? A adoção é porque é politicamente correta, né? Hoje em dia, atualmente, né, as pessoas falam muito mais em adotar um bicho de estimação, mas pode pensar que talvez foi uma licença da banca, tá? Mas tu comparando com as outras, essa aqui, além disso, o objetivo dela, de ter escrito tudo isso, pode muito bem ter sido incentivar a adoção de animais, né? Ou ter um animal de estimação, comprar, que seja, enfim, tá? Mas essa aqui é a única que responde à ideia global de qual é o objetivo. Então, vocês têm que ir direto no enunciado. E aí, nesse tipo de questão, que é a questão em que vocês têm que qual é o sentido global, o que ele quer dizer com isso, né? O que ele se propõe, tá? Aí vocês têm que cuidar, porque as alternativas erradas não vão estar erradas, né? Elas simplesmente vão te dizer coisas específicas, tá? Se vocês compararem com o texto 2 da segunda questão, vocês têm uma carta do editor, já sabe que alguém que carta ao editor, né? Alguém escreveu pro The Washington Times, tá? E aí ele já é um texto um pouco mais complexo, já tem um título ali, né, que meio que assusta, o Sugar Fear Mongering Unhelpful, tá? Tem um vocabulário um pouquinho mais complexo, pouquinho, não é nada de assustador, tá? Só que ele, primeiro, ele tem um monte de vocabulário científico, tá? Técnico, né? De high fructose, added sugar intake, certo? Esse tipo de coisa, que é sempre cognato, tá? E vocês têm um enunciado curtinho, que não te contextualiza muita coisa, tá? E aí é o seguinte, o cara olha para esse texto, não sei o quê. Esse é o tipo de questão que tu não precisa ler o texto inteiro para conseguir as coisas. Porque esse tipo de questão, se na primeira eles queriam qual é o objetivo, a pergunta é qual é o objetivo dela, tu tem que responder, o objetivo dela é convencer as pessoas a ter um bicho de estimação. O objetivo dela não é dizer que animais de estimação previnem a asma, por exemplo. Tá? O objetivo do texto todo não é esse. Esse é um dos argumentos. Aqui, ele está te falando que ao abordar o assunto de obesidade, no jornal, o autor defende o consumo liberado de açúcar, sim ou não? Essa aqui é uma resposta sim ou não. A primeira não era uma resposta sim ou não. Tá? Ele aponta a gordura como grande vilão, sim ou não? É isso aí que vocês têm que fazer. Então, o que vocês têm que fazer? Aqui vocês vão ter alternativas erradas, tá? Ou vocês vão ter alternativas que não vão estar no texto, porque ele não, né, o autor falou isso? Não, ele não falou isso em momento nenhum, certo? Ou ele falou, mas está escrito errado. Aí vai ter coisa errada do tipo, aumentou e eles disseram que diminuiu. Foi e eles estão te dizendo que voltou. Vai ter esse tipo de erro factual. Então é diferente as alternativas e é diferente a informação que vocês vão procurar no texto. Que depois, respondendo várias provas, né, com treino, vocês conseguem fazer isso rapidamente, sem precisar ler o texto inteiro, na maioria das vezes, tá? Então é o seguinte, defende o consumo liberado de açúcar. Se tu for procurar sugar aqui, tá? Em todas elas, tu não vai encontrar, vai aparecer sugar aqui, né? Ou fructose, enfim, tá? Mas todas as vezes que aparece açúcar aqui, e nenhuma das vezes ele tá te dizendo, não tem nada aqui no texto que tá te dizendo que ele acha que é uma boa ideia o pessoal comer açúcar até explodir, certo? Ele não fala isso em momento nenhum, tá? Ele aponta a gordura como grande vilão da saúde. Aí tu passa o olho lá no texto e tu encontra guarantee, bem no comecinho, guarantee of fat in the body, tá? Então, manufacture sugars that will guarantee. Não falou nada. Só que aí tu desce um pouquinho mais lá no texto e eles estão te dizendo lá que a vast majority of these calories come from increased fats, apareceu fats de novo, and flour cereal. Mesmo que tu não saiba o que é o flour, que é a farinha, tá? Mas tu sabe o que é o cereal. Então eles estão te dizendo que
Esse aumento do consumo de calorias, a vasta maioria vem do aumento de gordura, do consumo de gordura, mas não só de gordura, eles colocam ali a farinha e os cereais, os carboidratos também, tá? Então, a gordura não é o grande vilão da saúde, ele não está te dizendo isso, a informação tá, ó, a primeira não foi dita, não tem nada no texto te dizendo isso, nem perto, tá? A segunda, gordura, o grande vilão não é só a gordura, é a gordura e a farinha, tá? Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. É isso que vai procurar em todas as vezes que aparece obesity, certo? Ele sempre está te dizendo, ele está te dizendo que pesquisas científicas indicam que a obesidade resulta do consumo excessivo de calorias e uma vida sedentária, certo? Aí tu vai lendo, quando tu chega lá no final, ele vai te dizer que we need to continue to obesity epidemic to see what more can be done. Então, ele está te dizendo que a gente precisa continuar a estudar a epidemia de obesidade. Se fosse uma coisa boa, ele não ia chamar de epidemia, certo? Para descobrir o que mais pode ser feito. Se tivesse todo mundo feliz, saudável, ninguém ia estar preocupado em fazer estudos. Por que está todo mundo feliz e saudável? O que a gente pode fazer quanto a isso? Né? Então, ele não está dizendo que a obesidade não é preocupante, pelo contrário, ele diz que tem que continuar estudando a respeito dela. Indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. E aqui vocês vão encontrar, e nesse tipo de questão em que eles querem uma informação específica, é a resposta sim ou não, tá? Ele indica a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Vocês vão encontrar escrito praticamente literalmente isso, exatamente nessa passagemzinha eu acabei de ler para vocês. Ele está dizendo para vocês que we need to continue to study the obesity epidemic to see what more can be done. Então a gente precisa continuar estudando a epidemia de obesidade para ver o que mais pode ser feito, mas demonizar um ingrediente específico não leva a lugar nenhum, tá? Bem redondinho, bem bonitinho, ó. Então essa aqui é o tipo de coisa, vocês têm que procurar no texto, vai, procura a palavra e vai. A letra E, só para a gente terminar, ele enfatiza a redução da ingestão de calorias pelos americanos. Aí tu vai lá, quando tu procura calories no texto, né, e ela aparece mais de uma vez aqui, então ele está te dizendo primeiro que resulta do excesso, do consumo excessivo, certo? E aí de calorias, e aí logo embaixo ele te diz que the fact is Americans are consuming more total calories now than ever before. Então, ele está te negando isso, ó, redondinho, é exatamente o oposto. Ele está dizendo que a redução na ingestão de calorias, no texto ele está te dizendo que os americanos estão consumindo mais calorias do que nunca, tá? Então, esse tipo de questão, aqueles que querem informação específica, tu consegue ler o iniciozinho dos parágrafos, procurar a palavra que eles estão falando no texto, tá? E vocês conseguem responder a questão sem maiores problemas, sem precisar ler um texto inteiro, só lendo algumas frases-chave, procurando palavras-chave dentro do texto, tá? Isso aí vocês conseguem ganhar uns minutinhos, que o Enem é sempre um problema. Tá? A questão número 3, que vocês têm aqui, pensem em uma coisa aqui, só uma coisa, essa questão, a questão número 1, aqui a questão número 3 também, tá? Há 2 menos, vai ter uma ou outra talvez, mas é o tipo de questão que vocês vão encontrar também na URGS e na PUC, tá? As questões de interpretação de texto da URGS e da PUC vão ser mais ou menos desse estilo, eles gostam muito daquele tipo de questão que vocês têm que inferir o que ele está dizendo, certo? Que você não vai estar escrito a respostinha bonitinha, mas tu conclui a partir do que está escrito no texto. Na URGS e na PUC, o texto que vai aparecer vai ser bem mais longo, mais complexo, com vocabulário mais difícil, né? As perguntas um pouquinho mais maldosas, mas o estilo da questão e, teoricamente, como é que tu tem que proceder quando tu lê ela, né, e para resolver ela no texto é praticamente a mesma coisa, só que aqui é nível 1 e lá é nível 10, mas o jogo é o mesmo, tá? Então, usem isso também como um treino para leitura e interpretação de texto, que é metade da prova de vocês na URGS, tá? Aí, seguinte, a questão número 3 que a gente tem uma música, tá aí uma dona, tá?
Quase todo ano tem uma música. Esse ano tem uma música e um poema também cai. No outro ano também tinha música e poema, tá? E, em geral, essas questões são as questões que dão mais problema. Por quê? Porque é poesia, porque é música, porque vai ter metáfora, porque vai ter uma série de as coisas não vão estar escritas, não é que nem o texto 2 ali que vocês têm dados, vocês têm números, está tudo escrito, certo? É que nem ler poesia em português, né? Muita coisa fica insinuado, né? Tu vai usar várias figuras de linguagem, metáfora e coisa e tal. E por mais que seja nível de facilidade mais baixo na prova do Enem, continua dando problema, tá? Elas não são tão claras, digamos assim, né? Mas aí é o seguinte, vai cair. Caiu Paul McCartney, caiu Bob Dylan, já caiu Coldplay, certo? Já caiu Bob Marley. Então, as chances são altíssimas, né, que caia. O Enem sempre prima pela variedade de gêneros de texto, tá? Aí aqui tu vai fazer a mesma coisa que tu estava fazendo nas outras até agora, e tu vai lá ler o enunciado, né? E ele te diz que a canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Aqui tu já tem uma ideia, ao contrário, por exemplo, do Paul McCartney, que caiu no outro ano, que era o Ebony e o Ivory, né? Que é o teclado do piano, em que ele está fazendo uma metáfora, não era um sentimento, não era uma emoção, era uma questão racial, né? Que ele fazia uma metáfora do Ebony e do Ivory, do ébano e do marfim, no teclado de piano, em harmonia, e o cara tem que se ligar que o ébano é preto, o marfim é branco, o teclado de piano é preto e branco, né? Então, questão aqui não, aqui tu já sabe que não vai ser isso, né? Já caiu o Bob Marley falando sobre a guerra, né? O Bob Dylan falando sobre também o poder econômico da guerra, a injustiça da guerra, tal. Então, aqui não, aqui é Madonna, aqui são sentimentos e emoções, então tu já sabe que tu vai ler uma coisa diferente, tá? Tu já sabe que tipo de metáforas, o que tu vai esperar daqui. Por exemplo, o sofrimento, já tá te dizendo mais uma pista, tu sabe que tu vai sofrer, tu sabe que é triste, tu sabe que a criatura tá lamentando alguma coisa, tá? Então, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, tá? Esse aqui eu não vou dizer para vocês que vocês podem só procurar a palavra-chave, porque o troço tem 5 linhas, né? Tu lê assim, uma fração de segundos, acho que dá mais fácil tu ler ele inteiro do que ficar procurando palavras no meio, tá? Aí também, né, tu vai lá e vai ler. Só que aí é o seguinte aqui, ó, nesse tipo de questão, das questões que eles estão tratando com música, com poesia, tá, em geral, música, ser sempre questões de inferência. Nunca vai ser questão, ela disse que isso é azul, ela disse que aquilo era branco, que nem vocês têm na questão de cima, tá? E aí, seguinte, inferir é concluir, vocês precisam encontrar pistas, vocês precisam encontrar indicações que vão te levar àquela conclusão, tá? E aí, as questões erradas, algumas vão ser completamente absurdas, né? Sempre tem aquelas absurdas, mas aquelas que não são tão absurdas assim, que é aquela isca, né? Sempre tem a certa que é uma isca, tá? Ela vai te dar algumas pistas no texto também, tá? Só que aí é o seguinte, tu tem que ver qual é a conclusão mais óbvia, qual é a que tu tem mais dados te indicando, tá? Pensem numa coisa, no Enem, se vocês começarem a ouvir toque, 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 certo? Não é cavalo, não é zebra, tá? Então vai no mais óbvio. O que tu precisa fazer menos esforço, o que tu precisa fazer uma ilação, aquela coisa de lá longe, forçar a barra, assim, contar uma história toda, tu não precisa inventar um contexto todo, tá? É isso aí, assim que tu tem que abordar. Qual que é uma conclusão mais lógica? Qual que tem mais informação no texto me indicando aquilo. Aí nessa aqui tu entra ali, tu tem ali ó, as opções. Ela está sofrendo pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos ou pela traição por parte de pessoas próximas, tá? Aí ela já começa, o título do texto é Nesta Vida, In This Life, né? E aí ela tá te dizendo que ela tá lá sentada no parque,
pensando sobre a friend of mine, sobre um amigo meu, e aqui você já tem uma pista. Ela fala o tempo inteiro em amigos, né? Os amigos, tá? Ela não teve chance de se despedir, ela em momento nenhum fala sobre amor. Ela não tem nada, não tem coração, não tem love, não tem heartbreaking, não tem nada, não tem baby, não tem nada que te indique um relacionamento amoroso. Pelo contrário, ela só fala em amizade, tá? Então, aquela letra B ali, que ela tá falando que é o fim do relacionamento amoroso, ela já fica errada, digamos assim. Não tem nada aqui que está te dizendo que é um relacionamento amoroso. Aí tu tá ali, ó, ela tá lá pensando num amigo, ela não tá pensando no ex, ela não tá pensando no crush, ela tá pensando num amigo. Ele tinha, he was, ao passado, apenas 23 anos, he was only 23, né? E ele se foi, ele tá gone é o partiu, né? Foi embora, before he had his time, antes da hora, tá? Esse gone é o gone de ir embora, de partir, mas ele com frequência é usado como uma metáfora para morte, tá? Fulano is gone, dependendo do contexto, pode ser o fulano is gone, ele foi embora, foi para casa, ele não tá mais aqui, ou pode ser ou ele foi dessa para melhor, tá? Ele é bem comum. E aí tu tem aqui, ó, ele pode ter até, né, ou ele pode ter ido embora, só ele pode ter partido, digamos assim, tá? Só que ele tinha apenas 23 e foi antes da hora, uma coisa que veio sem aviso, tá? E ele não queria ver os amigos chorar, ele sabia, he knew that the day was dawning. Esse dawn é o alvorecer, a alvorada, né? Ou seja, mas aqui a ideia, ele sabia que o dia estava chegando e I didn't have a chance to say goodbye. Eu não tive a oportunidade de me despedir, de dizer adeus. Então, tu tem aqui, ó, tu tem o adeus, né? Tu tem uma coisa que veio sem aviso, que foi antes da hora, tá? Tu não tem nada falando aqui em traição, então a letra E, tu não tem nada que indique uma traição aqui de pessoa próxima, né? Tu tem pessoa indo embora, jovem, tá? O fim de uma amizade de mais de 20 anos. Não diz, o fim de uma amizade que não te despede dizendo goodbye, certo? Então aqui também tu não tem nenhuma pista aqui que possa te levar para isso, tá? Aí tu tem a mudança de um amigo para outro país. Teve bastante gente que marcou essa, ou no mínimo que ficou na dúvida na hora, tá? Porque ele tá gone before his time. Esse gone aqui poderia ser a ideia dele, se foi, ele pode ter ido, não precisa ter ido pro paraíso, pro céu, ele pode ter ido para outro país, tá? Então isso aqui até poderia te deixar na dúvida. Mas aí para e pensa o seguinte, ele tinha 23 anos, ano passado, se ele simplesmente tivesse ido para outro país, por que ela está falando nele no passado? Veio sem aviso. Quem é que se muda para outro país sem aviso? Assim, que simplesmente um dia acorda e vou para a Suécia, né? Não é o tipo de coisa. Ele não queria que os amigos vissem ele chorando. O dia estava chegando. Não quer que não vai embora. Ele não tem a chance de se despedir. Não vai se mudar para outro país. Não vai se despedir de ninguém. Então a pessoa estava fugindo para outro país. Aí, ó, eu posso começar a inventar uma história aqui. Ah, mas ele estava fugindo por causa da traição da pessoa amada. Eu posso inventar histórias, começar a inventar história. Tu vai, qualquer uma delas ele vai funcionar, certo? Só que a ideia é só com o que tu tem aqui, tá? Tu só tem uma frasezinha, um pedaço de uma frase, inclusive, né? Porque antes da hora, tá? Que é o ele se foi, que tu poderia chegar a pensar que ele se mudou para outro país, tá? Agora, por outro lado, tu tem um amigo que tinha 23 anos, que se foi antes da hora, foi uma coisa sem aviso, foi uma coisa repentina, ele sabia que o dia dele estava chegando, ou seja, ele sabia que ele estava morrendo, né? E eu não consegui me despedir, foi uma coisa repentina, certo? Tu dizer que ele morreu precoce, com 23 anos, foi antes da hora, tá? Tu tem um monte de coisa te dizendo aqui, ó. Tu tem um monte de pista que te leva a concluir que o que ela tá lamentando aqui é a morte de um amigo muito jovem, uma morte precoce. O menino tinha 23 anos, certo? Foi uma coisa súbita, veio sem aviso, tá? Ela não conseguiu se despedir, aí ela tá lamentando a morte do amigo, tá lamentando não ter se despedido dele, tá? Então,
Esse tipo de questão é assim que vocês têm que agir. Esse tipo de questão de música, as músicas em geral vão acabar fazendo umas coisas parecidas assim com vocês. Então, para e faz a lista. O que tu tem? Ó, assinala ali alguma coisa, né? O que tu tem para suportar, para apoiar essa alternativa aqui? E o que tu tem de dados? Quais são os outros, as listas de dados que tu tem para apoiar a alternativa aquela, tá? A que tu tem mais dados te indicando é, em geral, a alternativa que vai estar certa. Mas nesse tipo de questão, vocês não vão encontrar essa questão respondidinha, reproduzidinha, bonitinha ali, quase literalmente que nem vocês têm na questão de cima, que são aquelas questões em que eles querem só uma informação específica, que são aquelas que vocês conseguem só correr o olho ali, né? E já responder, procurar a palavra-chave e já responder ela direto, tá? Seguinte, aí a gente desce, quando vocês vão para a questão número 4, tá? Ele tem um outro poema. Esse aqui é um poema um pouco mais longo. Aí o cara, é um poema, ele lê mais tudo isso aqui. Só que esse aqui, se tu para olhar, ele é todo repetido. Tu só muda a palavra central. E todos eles têm if children live with, se as crianças vivem com, certo? Tudo uma condicional. Se ela tem isso, ela gera aquilo. Se ela faz isso, se ela vê isso, ela repete aquilo. Todas elas são assim. Então, tu tem uma condição e um resultado, né? E é tudo a mesma coisa, ó. Então, quais são as palavras-chave para vocês aqui? Se as crianças vivem, if children live with, né? Se as crianças vivem com, they learn to, elas aprendem a, tá? E aí, se tu vai lendo ali, então, na verdade, tu só tem que, de vocabulário mesmo, tu só tem os substantivos ali no meio, né? Se vive com crítica, aprende a condenar. Se vive com medo, aprende a ser apreensivo. Se vive com pena, aprende a sentir pena de si mesmo, né? E aí, chega num pedacinho ali, ela muda o tom, porque até então, se ele é ridículo, ele fica tímido, né? Mas aí depois fica coisa boa. Se ele vive com tolerância, ele aprende a ter paciência. Se ele vive com agrado, né, com elogios, ele aprende a apreciar as coisas, com aceitação, a amar e papapá, tá? Só que aí, tu já foi lá e leu o enunciado e tu vai ver lá escrito assim, ó, valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Então, tu já sabe que ele está falando sobre valores culturais, tá? Na concepção da autora, e aí aqui o comando para vocês, tá? As diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos confirmam que, tá? As diferentes, os argumentos, eles confirmam que eles têm o objetivo de que, ó, é esse mesmo tipo de questão. Aqui eles querem qual é o sentido geral, o que tu tira daquilo ali, eles não querem uma específica. E se vocês olharem as alternativas, é que nem é o mesmo estilo de questão que vocês têm na questão número 1 ali, aquela das 5 maneiras de agradar um pet, né? Olha ali, o que? Eles vão te listar pedaços, fragmentos do texto que refletem uma maneira aqui, né, de educar, mas eles querem que tu fale o que tu aprende de todas. Então, eles dizem as crianças temem quem as amedronta. Tá lá, no segundo verso aí, children live with fear, they learn to be apprehensive. Então, se elas vivem com medo, elas aprendem a ficar tensas, apreensivas, né? Tá lá. É isso aqui, que essas diferentes formas de educar, não, essa aqui é uma forma de educar. Aí tu tem a C lá te dizendo que eles amam aqueles que as aceitam, né? E aí tu tem ali no meio, if children live with acceptance, they learn to love. Se elas vivem com aceitação, elas aprendem a amar. Também é uma das formas. São gentis quando são respeitadas. Aí tá lá. E no finalzinho ali, if children live with kindness and consideration, they learn respect. Ou if children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live, tá? Então também estão escritas ali, mas ó, todas têm que resumir a ideia geral do texto. Vocês não podem sair correndo e marcar a primeira que tu leu ali
e que está certo, eliminem as outras alternativas. De repente não precisa nem ler o texto todo, procura as alternativas, tá? Só que aí, de novo, olha no texto, passa o olho por ali. As crianças vivem com, se elas vivem com, elas aprendem a, tá? Todo repetido, se elas vivem com isso, elas aprendem aquilo. Se elas vivem com X, elas aprendem isso. Se elas vivem com aquilo, elas aprendem sei lá o quê, tá? E aí tu tem a alternativa B ali, bem bonitinha, te dizendo, aprendem com o que vivem. If children live, se elas vivem, elas aprendem. Logo, elas aprendem o que elas vivem. O que elas vão aprender, como elas vão viver, depende do que tu vai ensinar para elas. Se tu ensinar tolerância, elas vão aprender paciência. Elas vão aprender isso, tá? Então, vocês vão na alternativa B de novo, mas de novo, ó. Essa aqui, vocês não vão eliminar a alternativa porque elas estão erradas, vocês vão eliminar alternativas porque elas são específicas, elas estão falando de uma passagenzinha do texto, elas não estão falando do texto todo, tá? Então, é que nem o Pet lá, ela dizendo que o que ela queria dizer, o objetivo dela é divulgar o fato de que pets e animais peludos previnem a asma. Não, não era para isso, tá? O objetivo dela é que as pessoas tenham bichos de estimação, adotados ou não, tá? E aí, o seguinte, a questão número 5 é aquelas coisas aqui também. É um quadrinho, tá? Uma charge, né? Umas caitirinhas, cai charge, tá? Também é uma coisa que cai com bastante frequência, se não todo ano, mas quase todo ano vai ter uma tirinha, vai ter uma charge, tá? Então é o tipo de questão, é o tipo de texto que o Enem gosta muito. E tem mais o seguinte, é o tipo de coisa que também cai na URGS e também cai na PUC. Não é incomum cair no vestibular da URGS e da PUC tirinhas, né? Ou chargezinha. Na URGS cai menos charge, né? Cai mais tirinha mesmo do Calvin, do Snoopy, enfim, tá? Enquanto na PUC cai chargezinha também, como a PUC é uma prova um pouquinho menor, cai tirinha e cai charge também, tá? Eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar de novo. Vocês têm esse sitezinho aqui chamado gocomics.com, tá? Que é um site muito legal, é um site que tem todas as tirinhas mais famosas, Calvin, Snoopy, Agar, Recruta Zero, enfim, todas essas, desde o começo das publicações, então tem décadas de tirinhas lá para vocês lerem, vocês só escolhem a data e aparece lá a tirinha que foi publicada no jornal naquele dia, naquele ano, tá? Do personagem que tu escolhe, tem assim, todos os e mais uns tantos outros que a gente não está nem tão familiarizado assim, tá? Tudo de graça, não precisa fazer cadastro, não precisa fazer login, não precisa botar senha, não precisa nada. É só entrar lá, escolher e brincar, tá? Os principais jornais, o New York Times, o Washington Post, todos esses principais jornais, eles têm colunas com charge político, que nem a gente tem aqui, né? E com as tirinhas também. As tirinhas vocês conseguem mais fácil no Google Comics, tá? Mas se vocês entrarem lá nos sites do Guardian, né, coisa, sempre vai ter uma tirinha, sempre tem uma chargezinha política. Vocês conseguem escolher lá a chargezinha política que vocês querem, tá? Não necessariamente política. Então, também é interessante para vocês. E aí, é o seguinte, a gente às vezes cai no erro de achar que isso aqui é fácil, que esse tipo de questãozinha aqui é fácil, porque ela tem 2, 3 linhas de texto, certo? Às vezes nem isso, né? E cuidado com isso, por quê? Porque assim como a música, a questão que vocês viram antes lá, né? A poesia, a música, tá? O humor, ele é uma forma de comunicação muito refinada, né? Ele vai se valer de palavras de duplo sentido, de referências culturais, de trocadilhos, né? Então, vai insinuações, tá? De muita coisa que cultural, tá? Que não é tão simples assim. É mais complicado, por isso que é tão difícil da gente conseguir traduzir humor, né? Porque se perde, a gente perde na tradução, tá? Então, é o seguinte, não desprezem, às vezes pode ser chatinho, tá? Mesmo no Enem, na URGS, na PUC mais ainda, né? Mas
deem uma treinada, vamos lá, entrem lá no Go Comics, leiam uma tirinha por dia, curtilhem ali os negócios, tem 3, 4 balãozinhos para ler só, e se vocês estão conseguindo entender a piada, vocês podem até não achar graça, mas se vocês estão conseguindo entender a piada, tá? Vocês estão muito bem, até porque é o seguinte, em geral, esse tipo de questão com quadrinho, com tirinha, é exatamente isso que eles vão te perguntar. Né? Eles vão frasear isso de uma maneira mais bonita, mas basicamente eles estão te pedindo para explicar a piada. Qual é a piada, tá? E aí, seguinte, não só aqui, tá? Mas em qualquer questão, às vezes que tem ilustração, tem alguma coisa junto, além de só o texto, lembrem-se que tudo é informação, tá? Então, olhem a legenda, olhem a figura, aqui tá dando um monte de informação para vocês, tá? Tu tá olhando ali, tem 2 meninos, eles estão numa sala de aula, é o primeiro dia de aula, ó, tá lá no quadro da professora Back to School, tá? Eles estão com um livro na mão, né, um livro de papel clássico, tá? E o menino tá chamando o outro e dizendo how do you turn this thing on, tá? E aí eles estão te pedindo a piada, o turn this thing on, né? A punchline é essa aí. E ele tá te perguntando por que ele tá usando esse turn this thing on. Tu tem que entender o que turn on significa. Né? São os phrasal verbs, aqueles que são um pé, uma pedra no sapato, caem bastante na URGS, caem bastante na PUC, depois quando a gente estiver em aula presencial a gente vai falar deles, tá? Esse aqui não é o phrasal verb mais complexo, mais complicado deles, tá? Tu consegue inferir o sentido dele, tu tem o on, do on e do off, né, que a gente usa em aparelho eletrônico mesmo em português, aqui, né, o troço é on e off, certo? O offline, o online, ó, que é a ideia de estar ligado e desligado, né? E tu tem o turn, que é o girar, né? Alguma coisa, o botãozinho. O turn on é literalmente turn, virar para o on, e o turn off é literalmente o virar o botãozinho para o off, também conhecido como ligar e desligar alguma coisa. Turn on the light, turn off the light, né? Mas qual é a piada disso aqui? Tu tá com aqueles 2 guri ali, um perguntando pro outro, primeiro dia de aula, né? E ele tá perguntando, tu sabe como é que liga esse negócio? Como é que liga essa coisa? Só que o problema é que ele tá com um livro de papel na mão, tá? E aí tu vai olhar as alternativas, tá? Por que ele tá falando do turn this thing on? Por suspeitar que o colega está com seu material por engano. O que tem a ver o ligar e desligar com ele estar com o material por engano? E ele está perguntando se ele sabe, certo? Então, não tem nome, não tem nada ali dizendo que o material é meu ou é teu, não tem nada te dizendo isso, tá? Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Também está lá, back to school, é o primeiro dia de aula, tá? Não tem nada falando em nota, não tem nenhuma prova, não tem nada. Ele está com um livro fechado na mão, não tem nada ali que vai te dizer que ele vai se tornar um bom aluno, tá? Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Os livros, a capa do livro tem branco, não tem nada escrito na capa do livro. Se tivesse escrito biology na capa do livro e a professora tivesse lá no quadro com um monte de conta, certo? Ou com um mapa aberto, aí tu até poderia pensar nisso, mas é que tu não sabe que matéria ele está tendo na aula, tu não sabe de que matéria é o livro, certo? Entender como desligar da postura do colega, tá? Aqui eles tentam jogar com o turn on e o turn off, certo? Só porque o turn on ia estar sendo como desligado, e se o desligado seria o turn off. Fora que não tem nada aqui dizendo sobre sentar, não sentar, cadeira, pé, nada, né? E desconhecer como usar um livro impresso, tá? A piada é exatamente essa, o menino só sabe usar tablet, computador, celular, né? E o livro em papel virou uma coisa arcaica, vai virar cada vez mais, personalizada que está por aí, cada vez menos, né? Usando livro de papel, já nasce com o celular na mão. Então a graça é exatamente, a piada é exatamente como o livro de papel, né, tá anacrônico. As criancinhas de hoje em dia estão entrando no colégio agora, já não conhecem mais livros de papel, tá?
E aí tu tem a ideia do turn on, a graça do turn on, porque um livro, you don't turn on, tu não liga um livro, né? Tu só abre ele e lê ele, né? E aí, seguinte, em todas as questões, esse tipo de questão que cai tirinha, é basicamente esse mesmo tipo de coisa que eles querem de vocês. Há uns 2, 3 anos atrás caiu uma tirinha que eram duas amigas conversando, né? E uma falava que chegou a season que eu odeio, né? E a outra começa, mas não é tão ruim, porque o tempo tá fresquinho, e bebê, as crianças vão no colégio. E aí ela fala, não, não é essa season que eu tô falando da season do futebol, né? E aí qual é a piada? Qual é o twist da tirinha? É a palavra season, que nem se traduz em português, se fosse traduzir isso literalmente, tu ia perder, né, a piada, porque em inglês a palavra season, ela pode ser tanto a season do verão, do inverno, né, da estação do ano, como ela também pode ser a temporada, que a gente chama de temporada de série, né, ou da época do futebol, a temporada de futebol, tá tendo campeonato, tá? Então a graça toda, graça, enfim, mesmo se não acha graça, mas a piadinha da coisa é exatamente a ideia de que cada uma atribuiu um sentido diferente para a palavra season, é uma palavra que tem um duplo sentido, tá? Mas isso tudo linhas, no máximo, pelo ali tudo, né? Já caiu também. Anyway, caiu também uns anos atrás uma tirinha do Calvin, não, Calvin caiu também, mas caiu a tirinha do Garfield, né? Em que o John chega para ele e fala de uma namorada, ex-namorada, e ele, qual ex-namorada? Ele disse, aquela que era louca, né? E ele responde assim, tu vai ter que ser mais específico. Aí eles te perguntam, quando ele te diz aquilo, tu vai ter que ser mais específico, o que tu pode concluir, né? Que todas as namoradas, que ele tem muitas namoradas, que ele não sei o que, não. Tu pode concluir que o Garfield acha que todas as namoradas, ou mais de uma das namoradas deles eram loucas, né? Quando tu fala assim, aquela que é louca, assim, tipo, né? Seja mais específico, ou seja, tem mais de uma louca na história, tá? Mas aí também é a mesma coisa, a mesma ideia, só que é numa língua estrangeira, em inglês, mas é a mesma ideia de quando vocês leem tirinhas, né? Em português, vocês têm que entender, olhar o desenho, entender a ironia, entender o sarcasmo, entender as palavras de duplo sentido, saber das coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, leiam em inglês, aquela coisa toda, tá? Essa, a princípio, é assim que vai funcionar a prova do Enem de vocês. O que a gente imagina esse ano, não sabemos ainda quando, né? Tá nessa função toda, tá? Mas essa prova de 2019 é uma prova bem emblemática do tipo de prova que vocês vão encontrar, tá? Quando vocês estiverem fazendo o Enem, o tipo de questão. São os tipos de questões clássicas, é exatamente isso. E tem a questão que eles vão te pedir qual é o sentido geral, né? Qual é a ideia geral, qual é o objetivo, né? O que tu tira depois de ler aquele livro, tá? Aquele texto, desculpa, né? E vocês têm as de informação específica, tá? Que essas são aquelas que vocês vão, ou a alternativa não vai estar lá, ou ela vai estar realmente errada, tá? Então, eliminem as alternativas. Um pouquinho mais de carinho nas charges, né? Não desprezem pelo fato de que o troço só tem uma linha, sempre dá uma olhadinha. E as músicas em geral, poesia ou a música, né? Em geral, nos últimos anos, elas têm sido as questões que geram mais dúvida, que geram mais dificuldade, tá? Então, é o seguinte, leiam tirinhas, leiam jornal, enfim, né? Resolvam as provas passadas lá no site do INEP, vocês têm todas as provas aproveitem que são as provas curtas, mas elas servem também como treinamento para vocês para as provas da URGS e da PUC, mesmo que o nível seja de dificuldade seja mais baixo, né? Mas vocês conseguem já treinar o que procurar, que tipo de argumento, o que entender uma questão, entender o comando. Então, é o seguinte, lembre-se o seguinte, sempre leiam o enunciado primeiro, entenda o que é o comando, o que ele quer que tu procure, tá? Para aí tu já saber como tu vai lidar com aquelas alternativas. Tu vai simplesmente
né, eliminar ela porque ela está errada, ou tu vai eliminar ela porque ela não resume o sentido geral da palavra, tá? Quando cair questão que tiver imagem junto, seja porque tem uma fotografia, é uma reportagem, né? Nas charges, fundamental, sempre olhem tudo, certo? Olhem tudo. Ali os menininhos estão sentados, não tem nada escrito na capa do livro, poderia estar escrito Mathematics na capa do livro, e aí isso ia poder te levar a inferir alguma outra coisa, tá? Então, olhem tudo, tudo é informação para vocês, observem as imagens, tá? E lembrem de fazer, né, ficou em dúvida qual que eu posso concluir, mas ele também fala isso, dá uma olhada e ver qual que tem mais itens te levando a concluir aquilo, tá? Resolvam as outras provas do Enem, deem uma olhada nelas, de novo, depois quando a gente estiver em aula presencial e mais perto do Enem, a gente vai ver elas, né? Mas deem uma estudadinha nelas, deem uma olhadinha nelas, tá? Porque elas são um bom exercício para vocês e não são tão estressantes e cansativas para resolver as provas da URGS, não. Vocês não devem resolver as provas da URGS também, tá? Mas aproveitem ali, certo, crianças? Então, seguinte, semana que vem voltamos com mais gramática. Que legal, né? Tá? Mas e vamos lá, aproveitem, entrem no site do INEP e resolvam as perguntas, resolvam as questões. Se vocês tiverem de provas passadas específicas que vocês têm dúvida, não entenderam porque está certo, porque está errado, traz para a aula que a gente tira dúvida, tá? Se não, caso contrário, a gente retoma o Enem aí com mais calma, né? Quando a gente estiver mais perto do Enem, tá? Certo? Então, pistas para vocês. Bom fim de quarta-feira e lavem as mãos. Bye, bye, deles.